Título: Ela escrevia sem segurar na caneta. Recentemente, passei alguns dias na casa de um velho amigo, na cidade do México. Lá, conheci uma linda mulher que praticava a escrita automática. Segurava uma caneta e, de repente, a mão passava a ser controlada pelo subconsciente. A moça dizia que sua mão era controlada por um espírito desencarnado chamado Dr. Latela, que em vida havia sido um médico espanhol. A jovem escreveu mensagem para todos os presentes. Entre parênteses, éramos 8. E admitimos que tudo o que ela havia escrito era verdade. Revelou também muitos acontecimentos futuros com surpreendente exatidão. Mas a parte mais impressionante de sua demonstração foi quando ela colocou o papel e a caneta no chão e esta começou a escrever sozinha. Essas mensagens se referiam a acontecimentos passados e futuros da vida das pessoas presentes. Uma das mensagens dizia que um homem da Pensilvânia seria nomeado para um cargo diplomático no dia seguinte, o que realmente aconteceu. Talvez a pena tenha sido controlada pela força subconsciente das pessoas presentes ou por um espírito desencarnado. É bom lembrar, entretanto, que os corpos astrais das pessoas vivas ou mortas são muito mais rarefeitos e atenuados do que os corpos físicos. Os fenômenos psíquicos são causados por poderes subjetivos e independem de instrumentos materiais. As pessoas mortas também possuem mentes subjetivas e corpos palpáveis, embora mais atenuados do que os corpos físicos. Nas sessões espíritas, muitas vezes, sob a supervisão de cientistas, objetos têm sido manipulados à distância com grande destreza. Assim, por exemplo, em uma sessão em Londres, tive a chance de ver uma mulher lavar vários pratos sem encostar neles. Esse fenômeno é chamado pelos cientistas de telecinese, ou seja, a capacidade de mover objetos sem nenhum contato físico. Título: Quem abriu a garrafa de vinho? Há alguns anos, durante uma visita à doutora Evelyn Fleet, em Londres, ela me apresentou a um médium. A doutora Fleet me disse que o médium era capaz de servir vinho sem tocar na garrafa ou nos copos. Diante de nossos olhos, sem ninguém encostar em nada, a rolha saiu da garrafa de vinho e ergueu-se no ar e encheu um copo até a borda. Apanhei o copo e provei o vinho. Posso garantir que era um copo comum com vinho de verdade. Como a doutora Fleet explicou, o efeito era realizado pela mente subjetiva do médium. Aparentemente, o homem já havia realizado várias vezes essa demonstração para ela. Todos nós dispomos de poderes maravilhosos, muitos dos quais nem suspeitamos. Alguns dizem que os fenômenos psíquicos são causados por seres quadridimensionais. Outros afirmam que se trata de nosso subconsciente em ação. De uma forma ou de outra, todos esses fenômenos são causados pelo poder da mente. Nosso subconsciente é capaz de ver, ouvir, sentir, cheirar, viajar, tocar e provar à distância. Qualquer pessoa pode se projetar a milhares de quilômetros de distância, observar o que está acontecendo e também permitir que a vejam. As viagens astrais ou quadridimensionais são relativamente comuns. Negar que fenômenos como esses existem e são experimentados por milhares de pessoas no mundo inteiro seria uma perfeita tolice. Título: Por que muitas profecias se tornam realidade? Quando você planta uma semente de carvalho, todas as instruções para fabricar já estão contidas na semente. Se não fosse assim, de onde sairia o carvalho? Quando o médium lê nossa mente, nossos pensamentos são como sementes. Como para a mente não existem tempo nem espaço, os pensamentos e suas manifestações formam um todo. Em outras palavras, um bom médium é capaz de receber
a manifestação final de nossas ideias antes que sejam concretizadas. O médium recebe nossas tendências, crenças, planos e objetivos e, a partir dessas premissas, é capaz de chegar à única conclusão correta. O subconsciente de um médium, como o de qualquer pessoa, raciocina apenas por dedução. Assim, se não quiser que as previsões de um médium se concretizem, basta que você mude sua maneira de pensar. Entre parênteses, modifique as premissas. Afinal, a vida é nossa e podemos escolher o rumo que desejarmos. Título: Você também pode usar os fenômenos psíquicos. O Dr. Phineas Parkhurst Quimby, que viveu no Maine em meados do século XIX, conseguia projetar sua identidade e visitar pessoas a centenas de quilômetros de distância de sua casa. Permanecia consciente o tempo todo. Nunca precisou entrar em transe para ler os pensamentos dos amigos ou visitá-los à distância. Era capaz de diagnosticar e curar pessoas sem que estivesse presente em seu corpo físico. Dr. Quimby adquiriu esses poderes maravilhosos, desfazendo-se de todas as crenças falsas e superstições e enchendo a mente com as verdades de Deus. Sabia que o homem não depende de seu corpo físico e pode funcionar perfeitamente com o corpo astral ou sutil. Enquanto conversava com o paciente, ele era capaz de atender a outro doente a centenas de quilômetros de distância, sem ao menos fechar os olhos. Todos nós possuímos um outro corpo que funciona independentemente de nosso corpo atual. Por meio desse corpo, nossa mente é capaz de mover a matéria à distância. A verdade é que os fenômenos psíquicos existem e, quer sejam produto do nosso subconsciente ou do subconsciente de um parente que vive em outra dimensão, o importante é que existe apenas uma mente comum a todos os homens. Título: Não se esqueça. 1. Nosso subconsciente, o consultor e reparador de nosso corpo, controla todas as funções vitais, é a sede da memória e do hábito. Raciocina apenas por dedução. Portanto, alimente o subconsciente com sugestões construtivas e ele responderá no mesmo tom. O subconsciente, que é capaz de enxergar sem olhos e de escutar sem ouvidos, contém a sabedoria sem limites e a inteligência infinita. Em outras palavras, é em nosso subconsciente que estão todas as qualidades e os poderes de Deus. 2. Nosso consciente é a parte voluntária da mente. O consciente escolhe, pesa, investiga e raciocina por indução, dedução, análise e analogia. O consciente controla o subconsciente. Tudo o que o consciente acredita e aceita como verdadeiro também se encarrega de transformar em realidade. 3. Geraldine Cummins, uma velha amiga minha, praticava a escrita automática. Quando entrava em estado de transe, sua mão era controlada por um espírito chamado Astor, que a fazia escrever em línguas estrangeiras que ela não conhecia. Também era capaz de revelar o passado das pessoas e fazer previsões. Em alguns casos, acredito que realmente estava recebendo mensagens de pessoas de outra dimensão. 4. Existem muitos médiuns que são capazes de ler os pensamentos de outras pessoas, enquanto se encontram em estado normal, isto é, perfeitamente conscientes. 5. Um certo médium em estado de transe era capaz de levantar uma mesa com 5 pessoas sentadas nela. Eu mesmo testemunhei essa demonstração. Um médium irlandês em estado de transe disse a um professor que estava presente que a mãe queria falar com ele, e a mãe se dirigiu ao filho em grego, conversando com ele durante mais de 15 minutos. O professor ficou convencido de que se tratava realmente de sua mãe. Nessa mesma sessão, apareceram muitas formas materializadas, algumas das quais duraram 5 ou 6 minutos. 6. Os psicometristas podem tomar um anel
uma carta ou um pedaço de roupa e descrever o proprietário, suas características, tendências, tipo de trabalho, idade, educação, até mesmo seu futuro. A explicação é que a personalidade de uma pessoa impregna os objetos que a cercam, permitindo que o médium participe de todos os pensamentos da pessoa. 7. Muitas pessoas ouvem uma voz interior que as alerta para o perigo e lhes diz o que devem fazer para se proteger. Às vezes, esses avisos assumem a forma de sonhos ou visões noturnas. Um oficial da Marinha costumava pedir ao subconsciente para que o protegesse e o orientasse. Em certa ocasião, uma voz interior impediu que fosse assassinado por um tripulante do navio que havia enlouquecido. 8. Em algumas sessões espíritas, quando o médium entra em transe, vozes de espíritos desencarnados aparentemente enchem o ar. Já conversei com algumas dessas vozes, recebendo respostas extraordinariamente inteligentes. Acredito que algumas provêm do subconsciente do médium, enquanto outras são manifestações reais de pessoas falecidas que vivem na quarta dimensão. 9. A aparição de um parente muito próximo no instante da morte ou pouco depois é bastante comum. É causada pelo intenso desejo da pessoa de se comunicar conosco. O que vemos é uma projeção do corpo quadridimensional da pessoa. 10. Uma aparição desconhecida pode muito bem ser a projeção mental de uma pessoa que morreu com desejo intenso de se comunicar com alguém. Nesses casos, a aparição se dissipa para sempre quando a comunicação é completada. 11. A magia negra, a feitiçaria e o mal-olhado pertencem à mesma categoria. Pensamentos negativos e destrutivos de pessoas que ignoram as leis da mente. A prática da magia negra revela uma ignorância crassa. A sugestão é um poder, mas não o poder. O poder é a suprema inteligência ou espírito vivo, que só fomenta a harmonia, a beleza, o amor e a paz. Não é difícil rejeitar as sugestões negativas de outras pessoas. Essas sugestões não têm poder algum sobre você, a não ser que você lhes dê poder. Mesmo que alguém lhe diga que você vai fracassar, se você sabe que nasceu para vencer e que a inteligência infinita existente no seu interior é infalível, essa sugestão negativa não o atingirá. Uma jovem secretária soube que algumas colegas estavam lhe desejando mal. Ela afirmou com convicção que o amor de Deus a protegeria contra todos os perigos e saturou a mente e o coração com essa verdade. Com isso, não deu poder a outras pessoas, mas se manteve unida ao poder infinito, que é puro amor. As moças que estavam rezando contra ela morreram em um desastre de automóvel. Pode-se dizer que foi um suicídio. Procure desejar para os outros apenas o bem. O que você deseja para os outros, deseja também para si mesmo. 12. Os escritores automáticos entram em transe e escrevem mensagens muito interessantes, que às vezes revelam a solução para difíceis problemas. O médium segura uma caneta na mão e de repente seu subconsciente assume o controle e começa a escrever sem a participação consciente do médium. Alguns escritores automáticos conseguem escrever sem tocar no lápis ou caneta. Assisti várias demonstrações desse tipo. Na maioria das vezes, o médium afirma que as mensagens provêm de espíritos desencarnados, amigos ou parentes falecidos. Em muitos casos, acredito que seja verdade. Nunca ficaremos sem um corpo. Quando ouvir falar de espíritos desencarnados, saiba que se trata apenas de pessoas que possuem um corpo quadridimensional e não tridimensional como o nosso. Assim, nada impede que nossos amigos que vivem em outra dimensão venham falar conosco. Muitas vezes, eles se comunicam pelos nossos sonhos. 13. Um bom médium é capaz de abrir uma garrafa e servir vinho sem tocar na garrafa ou nos copos. Esse
é um dos poderes de nosso subconsciente. Na verdade, nosso corpo físico não possui nenhum poder, não tem inteligência, vontade ou iniciativa. Caracteriza-se pela inércia. Todos os poderes estão em nossa mente. 14. Quando um bom médium lê nossos pensamentos, é capaz de absorver todas as ideias e também a sua manifestação da mesma forma que toda planta já está contida na semente. Nossa mente independe do tempo e do espaço, e o subconsciente raciocina apenas por dedução. Nossos pensamentos são entidades concretas, a menos que mudemos a maneira de pensar. As previsões do médium serão exatamente precisas. 15. Em 1847, o Dr. Phineas Parkhurst Quimby era capaz de condensar sua identidade e visitar pessoas a centenas de milhares de quilômetros de distância de sua casa. Ele sabia projetar seu corpo sutil ou quadridimensional para qualquer ponto do espaço. O Dr. Quimby também era capaz de ler os pensamentos das pessoas, descobrir a causa de seus males e curá-las. Também era clarividente. Nunca precisou entrar em transe, pelo contrário, permanecia perfeitamente consciente enquanto executava todas essas proezas. Enquanto conversava com o paciente, o Dr. Quimby era capaz de atender a outro paciente a centenas de quilômetros de distância sem ao menos fechar os olhos. Uma palavra final. Dirija-se à presença e ao poder infinito que existe em você e afirme, sinta e saiba que todos os seus atos são inspirados pelo Todo-Poderoso, que o Espírito vivo navega nas águas de sua mente e que Deus pensa, fala, age e escreve por intermédio de você. Afirme que suas palavras são como maçãs douradas em bandejas de prata e que são doçura para a alma e saúde para os ossos. Reconheça que Deus ama você e vela por você, e que seu rio de paz enche sua mente e seu coração. Sinta que está imerso na sagrada onipresença, inundado pela radiância da luz infinita e que você agora está tocando aquele que é para sempre e experimentando o momento que nunca termina. Fim do capítulo 20. Fim do livro Telepsiquismo.